Irmãos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia para o texto de Eclesiastes, capítulo 3. Esse texto é muito conhecido nosso. Eu quero ler do verso 1 ao verso 8. Depois eu queria compartilhar com os irmãos, com base nesse texto, uma mensagem que não é minha, pelo menos não inspirada, né? Não nasceu no meu coração. Eu ouvi esta mensagem pregada pelo pastor Sérgio Hornung, lá do Peru, que esteve no Paixão Contagiante, e ouvindo o pastor, eu fiz as minhas anotações, e fruto dessas anotações, eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou no meu coração naquela oportunidade. Então, por favor, me acompanhe aí na leitura, Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim o texto sagrado: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar ou gastar aquilo que se ganhou, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar? Queria que você me acompanhasse nessa oração. Deus quer falar comigo, Deus quer falar contigo também. Por isso eu peço que você, com o seu coração aberto para o Senhor e desejoso de receber aquilo que Deus quer falar conosco. Paizinho, esta é a tua palavra, palavra viva, santa, palavra que é eficaz, palavra capaz de produzir em nós, Deus, frutos de arrependimento, Pai. Por isso eu peço em nome de Jesus, a começar em mim, fale-nos aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, cumprir em nós aquilo que te apraz. Que nenhum de nós ouça e não traga para o coração esta palavra, mas que todos, sem exceção, Pai, possamos realmente dar guarida à tua palavra, abrigá-la, Deus, em nossos corações, de tal maneira que esta palavra, vivida em nós, possa produzir frutos maravilhosos que te glorificarão. É o que eu peço em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite o tema Crescendo em Tempos de Crise. Queria fazer uma pergunta para você. Você está passando por alguma crise pessoal aí? Tem alguém que está passando por alguma crise? Tem ela a natureza que tiver? Tem uns aí, né? Gente normal, né? Gente aqui desse planeta, dessa terra. A grande maioria de vocês ficou com a mãozinha, né, baixa, mas eu tenho certeza que todos nós passamos aí por dificuldades, por crises. E a grande verdade, irmãos, é que o mundo, a humanidade, ela está passando por crise. E eu queria, olhando para esse texto, à luz daquilo que eu vi, compartilhar com os irmãos de que, mesmo na crise, nós podemos crescer. Mesmo na crise, nós podemos nos desenvolver. Então eu começo dizendo que nós vivemos de fato um período em que as crises estão aí se multiplicando em todas as esferas da vida. Por exemplo, a crise econômica, não é, que afeta milhões, trazendo desemprego, incerteza financeira para as pessoas ao redor do mundo. O Brasil, temos vivido situações assim. A crise racial, que expõe as profundezas, né, da alma do ser humano, e com isso as divisões e injustiças oriundas dessas dificuldades que o ser humano tem e que marcam a nossa sociedade.
a crise social que é visível na desigualdade crescente e na erosão das comunidades. Esta que é a verdade. A crise bélica que nos lembra da fragilidade da paz mundial com conflitos devastadores que destroem vidas e nações. Há cerca de 30 conflitos armados acontecendo ao redor do planeta, se você não sabe. Se não bastasse essas coisas todas, né, temos sido empurrados, enquanto seres humanos, a nos dividir entre nós e eles. Essa é uma herança recente que o mundo está vivendo. As pessoas estão divididas entre nós e eles. Defendendo cores particulares, o ser humano tem travado essas batalhas. E se não bastasse o mundo em convulsão, há que se dizer também que, para tornar ainda mais grave o mundo em que nós estamos vivendo, as circunstâncias que nós estamos vivendo, os próprios cristãos, nós, estamos enfrentando crises profundas, crises na fé, crises ministeriais, cristãos, homens e mulheres, líderes exaustos, sobrecarregados. Outro dia lia aí um dado sobre a vida dos pastores, terrível, não é? Realmente decepcionante. Enfim, cristãos, filhos de Deus, que estão lutando para manter a sua fé e o serviço cristão em tempos assim tão desafiadores. Talvez você seja uma dessas pessoas que crê no Senhor Jesus, mas tem se sentido assim tão exausto, tão fadigado. Mas eu queria dizer que, não obstante estas coisas todas serem verdade, realidade, nós precisamos, nesses momentos de crises, nesses momentos de dificuldades, nós precisamos ainda mais olhar para o Senhor Deus e buscar o potencial necessário em Deus para continuarmos crescendo, para nos renovarmos enquanto povo de Deus, para que de fato possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E esse é o chamado desses tempos, esse é o chamado para a minha vida, este é o chamado para a sua vida. A crise, de fato, ela está aí. A crise torna as coisas difíceis, não é? Mas eu queria, olhando para esta reflexão, como disse, nascida no coração do pastor Sérgio, eu queria perceber com você que na vida de nós, os cristãos, a crise pode ser uma amiga. Vou corrigir minha frase. Na vida de nós, os cristãos, a crise é uma amiga. Você já conseguiu olhar para a crise como sendo uma amiga? Eu queria que você soubesse que as crises, as dificuldades, os desafios são para nós, os filhos de Deus, uma oportunidade. Elas são, de fato, uma possibilidade para que eu e você cresçamos, nos desenvolvamos. Porque ela nos obriga a olhar para além das nossas forças e os recursos que são limitados. Eu não sei quanto você, mas eu me sinto limitado, eu me sinto fraco, eu me sinto pequeno. E é diante das crises que, de fato, eu tenho entendido que eu ainda preciso depender mais de Deus. E se você olhar para você, você vai perceber que é assim também. As crises, elas nos levam a reavaliar nossa prioridade. E outro dia eu ouvi alguém dizendo o seguinte: não existem prioridades, existe prioridade. Porque se existirem prioridades, as outras não são. Qual é a prioridade nossa? As crises, as lutas, as dificuldades, de fato vão nos ajudar, olhando para o Senhor Deus e buscando em Deus, reavaliarmos aquilo que de fato é prioridade na nossa vida. E elas também nos ajudarão a fortalecer a nossa fé e nos levarão a buscar novas formas de servir e de amar a Deus e ao próximo. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 9, vai falar sobre isso, sobre a fraqueza, não é, que aperfeiçoa, ou o Deus que aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, as crises
nos dão a oportunidade de crescermos no relacionamento com o eterno e também no relacionamento de uns para com os outros. É em meio à crise ou em meio às crises que nós encontramos oportunidades para a transformação pessoal, mas também para a transformação coletiva. As crises nos dão esta condição. Que possamos, irmãos, eu e você, que possamos nós, a Igreja de Cristo, que possamos nós ver além das dificuldades, que possamos enxergar para além dessas dificuldades, para além das crises que de fato existem, são reais, que possamos enxergar as oportunidades de crescermos espiritualmente, de crescermos no serviço a Deus, de crescermos diante do desafio que como filhos de Deus nós temos, melhorar, nos desenvolver, tornar esse mundo um mundo melhor, ser de fato sal e luz. Que a crise, seja ela qual for, seja a sua crise pessoal, seja a crise lá na sua casa, seja a crise financeira, seja a crise mundial, seja a crise de origem que for, que estas crises possam de fato nos fortalecer. Mas não apenas nos fortalecer individualmente, nos fortalecer enquanto corpo, nos fortalecer enquanto comunidade cristã, enquanto povo de Deus. Mas não apenas nos fortalecer, mas que ela possa nos unir. Amém? Que as crises nos unam a nós nas nossas famílias, que elas nos unam a nós no corpo de Cristo, que as crises não sirvam para nos afastar uns dos outros, pelo contrário, para nos aproximar uns dos outros. Porque se nos aproximarmos uns dos outros, naturalmente nos aproximaremos do eterno Deus, do nosso Pai, e poderemos cumprir a sua vontade. Esse é o chamado de Deus. Esta é a oportunidade de Deus. Por isso eu repito, a crise pode ser uma amiga na nossa vida. Porque a crise pode nos levar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Então, olhando para esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos alguns princípios bíblicos que a gente encontra aqui nesse texto, que nos levarão, nos conduzirão a crescer em tempos turbulentos, crescer em tempos de crise. Primeiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos é o princípio da mudança. O princípio da mudança. O texto sagrado diz: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós vencemos as crises mudando. As mudanças são constantes, elas sempre existirão. Mudanças fazem parte da vida humana. O que nós estamos vivendo neste momento não é permanente. Esta é a boa notícia. O que nós estamos vivendo agora não é permanente. A crise que eu e você possamos estar vivendo, ela não é permanente. Ela não vai existir para sempre. Por isso, o entendimento de que mudanças são necessárias, de que mudanças fazem parte da nossa vida, fará diferença. Olhar para as circunstâncias e entender que elas são temporárias. As coisas boas são temporárias, mas as coisas difíceis também são. As lutas são temporárias, as vitórias também o são. E aí, o pastor Sérgio disse uma frase que eu anotei: nada é mais constante no mundo do que as mudanças. Nada é mais constante no mundo do que as mudanças. Mas uma coisa é certa: o nosso Deus nunca muda. Embora as circunstâncias mudem, embora as situações mudem, eu e você podemos ter uma convicção plena: o nosso Deus nunca muda, embora Ele pode mudar qualquer coisa. E é por isso que eu e você precisamos, em tempos de crise, olharmos para o Senhor, porque o nosso Deus, que nunca muda, é capaz de mudar toda e qualquer situação.
Ele é capaz de mudar as dificuldades que eu e você estamos vivendo. Se cremos de fato nele, se colocarmos as nossas vidas totalmente nas mãos dele, ele pode mudar esta circunstância que eu e você estamos vivendo e que é desagradável. Talvez se você pudesse abrir o seu coração agora e rasgar, não é, a sua alma, falando das suas dores, ouviríamos de situações tão difíceis, tão dilacerantes, mas eu quero reafirmar mais uma vez, o Deus que nunca muda, pode mudar esta situação da sua vida. As mudanças fazem parte da nossa vida, mas elas não serão para todo sempre. Elas são transitórias na minha e na sua vida. Mas há uma outra verdade nesse princípio. Nós precisamos de mudanças. Nós precisamos de mudanças. Todos nós precisamos mudar. Sempre haverá alguma coisa em nós que precisa ser aperfeiçoado. E quando eu falo de mudança, obviamente eu estou pensando em mudanças positivas. Mudanças que nos ajudam a chegar mais próximo de Deus. Mudanças que nos ajudam a chegar mais próximo das outras pessoas. Mudanças que podem nos levar para o lugar onde o Deus eterno nos quer ter. As mudanças são necessárias. Nós precisamos de mudanças. A igreja de Cristo precisa de mudanças. A nossa igreja precisa de mudanças. Nós precisamos mudar, constantemente precisamos mudar. Nós não podemos imaginar que, tá bom, a gente já chegou nesse estágio, a gente já experimentou isso, é maravilhoso. Eu sempre digo o seguinte, devemos celebrar as vitórias, devemos recordar os bons momentos, mas nós não podemos viver daqueles momentos. Nós precisamos continuar construindo, e para isso é preciso que a gente mude. O pastor Sérgio, ele é pastor de uma igreja no Peru de 40 mil membros, 20 mil células. E ele falou uma frase interessante, que eu anotei aqui também. Ele disse o seguinte: existem dois tipos de igrejas. Existem dois tipos de igrejas, disse ele. As que estão mudando, as que estão se aperfeiçoando e as que estão morrendo. Existem dois tipos de igreja. As que estão mudando e as que estão morrendo. Eu queria aplicar isso para as nossas vidas. Existem dois tipos de cristãos. Aqueles que estão se aperfeiçoando, aqueles que estão mudando, aqueles que entendem que estão em construção constantemente, diariamente, e aqueles que estão morrendo. Eu quero ser, todos os dias, um cristão em construção. Um filho de Deus que está sendo aperfeiçoado pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor. Não sei tudo, não conheço tudo, não experimentei tudo. Há sempre algo novo de Deus para nós experimentarmos. Por isso precisamos estar em constante mudança. Aquele que acha que já está no estágio final, aquele que se considera, não é, já aperfeiçoado, está de fato num processo de insanidade e morte. E Albert Einstein disse o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar, quem sabe, resultados diferentes. Vou repetir essa frase de Albert Einstein, que a gente cita ele para tantas coisas, né? E ele diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Em tempos de crise, nós precisamos mudar. Você está em crise? Mude. O que você precisa mudar? Na crise, em tempos de crise, a mudança é necessária. Ainda dentro desse princípio, desse primeiro princípio das mudanças, eu quero falar sobre a mudança como
precisando ser cultural, precisa estar incutido nossa maneira de ser e de viver. A mudança não pode ser um evento, mas a mudança precisa ser cultural. Ela precisa ser uma cultura nossa. Nós precisamos, enquanto filhos de Deus, perceber e entender que precisamos estar evoluindo, mudando, crescendo. Nós não podemos estar estáticos. Precisamos destas mudanças produzidas pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E como igreja é a mesma coisa. Se nós tivermos crentes que entendem esta perspectiva, esta verdade, e que deseja ter como cultura de vida a mudança constante, o processo, não é, de evolução constante, se cada um de nós, enquanto filhos de Deus, percebermos que nós não podemos nos acomodar onde estamos, mas progredir em mudar, no sentido de ir em direção ao nosso eterno Deus, certamente isso será uma cultura nossa que vai se enraizar para a nossa comunidade. Teremos uma comunidade que entende e que vive isto constantemente. Precisamos ter isso como cultura e não apenas como um evento pontual. Nós precisamos mudar. E é interessante porque alguém já disse o seguinte: não se pode evitar o vento que bate contra o barco. Não se pode evitar o vento que bate contra o barco, mas é possível ajustar as velas. Mudança tem a ver com isso, cultura de mudança tem a ver com isto. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, e precisamos estar entendendo que, diante das crises que surgirão na vida de todos nós, enquanto indivíduos, pessoas, famílias, enquanto cristãos, filhos de Deus, enquanto igreja de Cristo, povo de Deus sobre a face da terra, os ventos fortes, as crises que vierem, elas não são necessariamente para o nosso mal, mas elas podem, pela graça de Deus e pelo poder do Eterno, serem transformados em ajudadoras nossas. Esses ventos fortes podem nos ajudar para irmos para mais longe e mais perto do Eterno. Segundo princípio que queria compartilhar com vocês nesse texto: há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Aprendemos nesse princípio que é necessário nos preparar. É preciso estarmos preparados. Preparação é essencial para os tempos da crise. Temos um espírito preparado para enfrentar as crises, fará diferença. E no contexto desse texto bíblico, não é porque a gente pergunta, quando que é a hora de juntar pedras, né? De você espalhar pedras, né? É interessante, a gente olha para os dias de hoje, não faz muito sentido, mas para aquela ocasião, na guerra, espalhar as pedras ajudava. Imagina você espalhar as pedras pelos campos. Os cavalos do exército inimigo os cavaleiros precisavam ter mais cuidados, porque as pedras atrapalhavam, impediam. Então, olha como faz sentido. Isto, eu e você precisamos nos equipar, nos preparar, estarmos com os nossos espíritos moldados para os tempos de dificuldade, para os tempos de crise. Como disse, o mundo está em crise. E daqui para o final, irmãos, isso tende a aumentar. A sociedade tem convulsionado, mas nós, os filhos de Deus, nós podemos nos valer destas crises, desses ventos fortes, dessas dificuldades todas, para que isto possa nos tornar ainda mais preparados para a graça, para a bondade, para a misericórdia do eterno Deus. É disso que se trata o que estamos conversando e falando.
E é interessante que quanto maior for o nosso treinamento, menos baixas nós teremos, menos prejuízos nós teremos. Quanto mais preparado for um exército, menos sangue se derramará na batalha. Quando se trata de crise, é importante perceber e entender que nessa estação da vida pela qual nós estamos passando, esse momento que nós estamos vivendo, ele é usado pelo próprio Deus para nos preparar para a próxima estação que virá. Você consegue olhar dessa maneira? Você consegue perceber que as dificuldades que você possa estar enfrentando agora é a oportunidade de Deus te preparar, te capacitar para lidar com a próxima estação que virá? É isso que o texto sagrado nos ensina, é isto que a Bíblia nos ensina, é isso que a experiência humana vivida debaixo da graça de Deus nos ensina. As dificuldades não necessariamente são para o nosso mal, para o nosso prejuízo, pelo contrário, é a oportunidade de eu e você crescermos, e eu espero em nome de Jesus que eu e você estejamos dispostos a, em Cristo, confiados nele, usarmos as crises atuais, as dificuldades do exato momento de nossa vida, para que isso potencialize o nosso ser, nos prepare para a nova estação, que está logo ali adiante, esperando por mim e por você. O pastor Sérgio disse outra frase que eu anotei, queria compartilhar com vocês. Ele falou o seguinte: se você falha na preparação, então você está se preparando para falhar. Forte, né? Vou ler de novo, olha. Se você falha na preparação, então você está se preparando para falhar. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos ajude a termos um espírito ensinável, a fim de que a graça de Deus seja ainda mais abundante em nós. Mas há uma outra verdade, nesse segundo princípio, que tem a ver com aquilo que eu e você fazemos hoje. A ação do presente determinará os frutos no futuro. O que é que você está plantando hoje? O que é que você está fazendo hoje? O que é que você está pensando? O que é que você está falando? Quais são as suas ações? Quais são as suas atitudes? O que nós fazemos hoje é o que nós vamos colher amanhã. Esta é uma verdade contida nesse princípio. Então, nós precisamos de fato fazer a preparação adequada. Nós precisamos ter atitudes hoje que poderão nos ajudar lá no futuro. Preparação é fazer algo no presente que no futuro nos levará a agradecer. Preparação é você fazer algo hoje que te levará lá no futuro a agradecer por você ter feito aquilo que você fez lá. Você consegue lembrar de alguma coisa que você fez há 20 anos e que hoje você agradece? Alguém conseguiu lembrar aí? Há 20 anos eu tomei uma decisão, eu fiz algo e hoje eu agradeço porque eu fiz aquilo lá. Os mais crentes pensaram assim: pastor, eu lembro que eu entreguei minha vida a Cristo. É isso mesmo. É um bom exemplo. Não é? Eu agradeço hoje, porque no dia 5 de agosto de 1990 eu tomei a melhor decisão da minha vida. Fazer de Cristo o Senhor meu. Deixar que Ele de fato seja meu Senhor. Me colocar debaixo da mão dele e dizer: Senhor, guia a minha vida. Eu quero ser teu. Mas quantas outras decisões a gente tomou lá atrás e que hoje a gente agradece? Mas, irmãos, eu queria fazer um exercício com você. Você se lembra de coisa que você fez lá atrás e que hoje te traz tristeza? Por isso, esse princípio é tão importante na minha vida e na sua vida.
O que nós estamos fazendo agora determinará como nós nos sentiremos amanhã. Portanto, é preponderante que nos preparemos, que deixemos que o Espírito de Deus molde o nosso ser, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dificuldades. É por isso que o certo deve ser feito, mesmo quando todo mundo está fazendo o que é errado. O certo é certo, mesmo que todo mundo diga que o certo é errado. Fazer o certo sempre valerá a pena. Ainda que no momento de crise parece que não é assim, mas fazer aquilo que se deve fazer nos ajudará para que lá no futuro nosso coração esteja alegre e feliz. Alguém disse: as oportunidades mudam de mãos e sempre caem nas mãos que estão preparadas. Isso aí, Roberto. As oportunidades sempre mudam de mãos. Eu não vou agarrar essa oportunidade aqui, vai ser minha para sempre. Interessante, elas sempre mudam de mãos e vão cair nas mãos que estão preparadas. Logo, o grande desafio meu e seu é o quê? Estarmos sempre preparados. Você sabe que isso é espiritual. Nós não estamos falando de coisas humanas, terrenas, carnais, passageiras. Estamos falando de coisas espirituais. As oportunidades sempre chegarão nas nossas mãos, se nós estivermos preparados. Terceiro princípio, o princípio da semeadura. O texto diz: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Bom, a verdade clara é que a gente primeiro semeia para depois colher. Ninguém colhe o que não semeou. O nosso querido vice-presidente, o Everton, né? Há pouco nos deu uma aula aqui sobre plantio, copiando o texto sagrado, que está tudo lá. Então, irmão, irmã, querido, querida, enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Cristo Jesus, isso precisa estar em nosso coração. O que nós semeamos agora vai determinar o que a gente vai colher depois. A próxima estação será a estação da colheita, se nós estamos semeando agora. Mas o indivíduo nunca semeia nada. Ou o que semeia é coisa ruim. E ele espera que na próxima estação ele faça o quê? Colha. Não vai colher, irmãos. O que nós estamos colhendo agora é fruto daquilo que nós semeamos ontem. Bom, se isso é verdade, então, mais do que nunca, nós temos o desafio de semear uma boa semente hoje. Olhe aí para as suas mãos, por favor. Olhe para as suas mãos. Que sementes você enxerga aí nas suas mãos? Boas sementes? São boas sementes essas sementes que você está segurando nas suas mãos? Se você semear boas sementes, você pode ir para casa tranquilo. O teu futuro promete uma grande colheita. Mas precisam ser boas sementes. E esse é o desafio, principalmente em tempos de crise. Nós precisamos pensar sobre o que é que nós estamos plantando, o que é que nós estamos semeando. Ninguém vai colher se não semear. Em tempos de crise, nós devemos semear. Semear a fé, semear a esperança, semear o amor. Em tempos de crise, precisamos semear a fé, semear a esperança, semear o amor. É isso. Boas sementes garantirão uma boa colheita. Sementes ruins garantirão uma colheita ruim. É isso.
É isso que o texto sagrado está revelando. Nenhuma situação vai ser para sempre. Se você está vivendo momentos difíceis, angustiantes, na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua família, se você está vivendo momentos difíceis no seu trabalho, na sua empresa, se existe crise aí na sua vida, querido, querida, amado, amada, em nome de Jesus, eu quero dizer a você, esta situação não será para sempre, creia, confie no Senhor, semeie boas sementes, mesmo em meio à crise, e você certamente colherá algo maravilhoso. Mas lembre-se, a colheita depende da semeadura. Quarto e último princípio, o princípio da perseverança. O princípio da perseverança. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Perseverar é garantia de triunfo. Talvez a melhor forma de explicar isto seja uma maratona. Quem já correu uma maratona? Deixa eu ver. Pastor, olha aí, ó. Vamos descobrindo umas coisas aí, né? Já correu uma maratona, quem mais? Ninguém? Olha aí, temos um maratonista entre nós, né? Você viu? Pastor Milton Leandro, maratonista. Eu penso que a vida cristã é parecida com uma maratona, pastor. Não sei se o senhor concorda. Eu tenho uns amigos aí, né, maratonistas aí, alguns que correram, até já correram a São Silvestre. Mas todo maratonista que a gente vai ouvir, eles dizem que você tem que começar com a mente fixa lá no final. Porque no percurso, se você não perseverar, se você não tiver uma obstinação em cruzar a linha de chegada, você vai abandonar a caminhada, vai jogar os betes. Quando o pastor fez a maratona, pastor, algumas vezes o pastor pensou em desistir? Muitas vezes, né? Mas a determinação em continuar, a determinação em vencer, a determinação em cumprir aquele propósito, fez com que você não jogasse os betes. Assim também deve ser na minha e na sua vida, enquanto filhos de Deus. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar buscando até alcançarmos. Repito, a perseverança trará o triunfo. Para que na próxima estação nós possamos triunfar, precisamos perseverar hoje. Aí eu te pergunto, no que é que você precisa perseverar hoje? O Espírito Santo de Deus traz à sua memória, com clareza, o que é que você precisa perseverar hoje? Levanta a mão, deixa eu ver. Se você está entendendo, se Deus está falando para você. Você sabe no que é que você precisa perseverar? Persevere. Continue. Como diria a Dolly, continue a nadar. Filosofia profunda, não é? Continue a nadar. Não é isso, pastor Pedro? Continue a nadar. Muito bem. Continue a nadar, continue a perseverar. Não desista, não desanime, não jogue os betes, não volte atrás. Olhe para Jesus, continue, continue, continue. O pastor Sérgio, ele diz que nesse texto existem 28 estações. 28 estações pelas quais nós precisamos passar. E ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, olha, existem 28 estações nesse texto, mas nenhuma dessas estações considera, nenhuma dessas estações sugere render-se. E aí ele falou uma frase que eu anotei também, está aqui em negrito, quero compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, os covardes nunca começam. Os covardes nunca começam. Os fracos nunca terminam. Os fortes nunca se rendem. Vou repetir. Os covardes nunca começam.
Os fracos nunca terminam, os fortes nunca se rendem. Concluo. Deus nos chama para crescer em tempos de crise. Você está passando por crise? Deus está te chamando para crescer. Nós, enquanto povo de Deus, no Brasil, nós estamos sendo chamados para crescer no meio da crise. O povo de Deus, sobre a face da terra, está sendo chamado para crescer em tempo de crise. Deus nos chama para crescer. Ele mesmo nos prepara, Ele mesmo nos desafia, Ele mesmo nos impulsiona à mudança. Ele mesmo, Deus Todo-Poderoso, nos incentiva a semear e a perseverar, para que possamos, queridos irmãos, de fato abraçar estas mudanças. Precisamos nos preparar diligentemente. Precisamos semear com fé e perseverar com firmeza, sabendo que Deus, que tudo faz formoso, que tudo faz perfeito, que tudo faz maravilhoso em seu devido tempo, tornará realidade na minha e na sua vida. Amém? Eu queria convidar você a cantar junto com os nossos irmãos esta próxima música. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E eu queria que você cantasse essa música, olhando para as circunstâncias que envolvem sua vida. Sejam elas quais forem. Alguns disseram que tem crise. E eu sei que existem níveis diferentes de crise. E crise não se compara com a do outro, porque a crise é nossa, então é só a gente que sabe onde é que o espinho, não é? Nos fere. Mas eu queria desafiar você, enquanto cantamos essa música, colocar diante de Deus hoje as suas crises, suas dificuldades, suas lutas. E se você desejar, eu queria que você saísse do seu lugar e quando a gente canta essa música, viesse aqui à frente, porque eu queria orar com você. E sabe, você que está em casa também ouvindo a gente, eu desafio você também, em nome de Jesus, enquanto a gente canta essa música, você pensar sobre as crises que estão envolvendo sua vida. E lembrar você que as crises, elas proporcionam a oportunidade de crescermos, de avançarmos na fé, de nos achegarmos para mais perto do eterno Deus, o nosso Pai. As crises nos darão a oportunidade de mudarmos a nós mesmos e também de produzirmos mudança ao nosso redor, mudanças saudáveis, mudanças que nos levarão para um lugar melhor. Eu quero convidar você a confiar no chamado do eterno Deus, nas verdades desse nosso bom e maravilhoso Deus. Que me faz
convidar. Se você está passando por uma crise pessoal, uma crise no casamento, uma crise na sua família, uma crise no trabalho, uma crise, seja ela de que origem for, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui trazendo diante de Deus, dizendo: Senhor, eu tenho uma crise, mas como eu ouvi nessa noite, eu quero crer e tomar posse de que esta crise é uma oportunidade que o Senhor está me dando. Eu quero permitir que aquilo que eu ouvi nessa noite seja verdade na minha vida, seja qual for. Venha com fé, sabendo que Deus, Ele mesmo vai te segurar pelas mãos e vai conduzir você nessa crise, e certamente o Senhor fará o melhor na sua vida. Creia nele, confie nele, acredite nele, saiba que Ele é o maior interessado para que a tua vida, para que esta situação que está acontecendo, seja ela de que origem for, de fato seja passageira e logo se transforme em motivo de alegria, de vitória por aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Mas como ouvimos, se prepare para mudanças, esteja disposto a mudar coisas que Deus quer que você mude. Não continue insistindo em ser do jeito que Deus está mostrando que você precisa deixar de ser. Mesmo que você durante algum tempo não exerceu alguma coisa e foi bem sucedido sendo daquele jeito, perceba que as crises existem inclusive para nos mostrar que algumas coisas que foram boas no passado não serão agora. Então, esteja disposto a mudar, esteja disposto a se preparar para o novo de Deus, a andar com Deus, a agradar o coração de Deus. Esteja disposto a semear, pague o preço para semear sementes boas, crendo que no devido tempo o Senhor Deus trará os resultados daquilo que você semear. Mas também, querido, esteja disposto a perseverar todos os dias de sua vida, perseverar, continuar acreditando, insistindo, até que se torne realidade o triunfo daquilo que você espera em Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos porque o Senhor é esse Deus bom, que cuida de nós. Obrigado, Deus, porque embora é verdade, Deus, crises acontecem nas nossas vidas, em todo tempo estamos sujeitos às crises, por conta, Deus, da natureza da vida humana. Mas Deus, nós estamos aqui agora diante do Senhor, colocando as nossas vidas e dizendo que nós cremos no cuidado do Senhor conosco. Nós cremos que na nossa vida, porque nós escolhemos andar com o Senhor, as crises, ó Deus, não são o fim das coisas, mas as crises são a oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, para vermos coisas novas e maiores, por conta da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Toma a vida de cada um dos meus irmãos e amigos aqui em casa. Deus, nos envolva com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua majestade. E nos ajude agora, Senhor Deus, a tomar posse, Senhor Deus querido, da vitória que o Senhor nos dará pela fé, diante destas crises que estamos depositando no altar do Senhor nesta noite. Nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, e que o Senhor continua a operar em nós as mesmas coisas. Oramos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos cantar? Continue cantando essa música, fazendo dela sua oração. Eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. E a eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. Grande eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro
olhos no Autor e Consumador da minha fé. Amém? Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele assim, ó: querido, seja qual for a crise que você esteja enfrentando, saiba que o Senhor está contigo, e nele, esta crise será uma oportunidade para você crescer. Amém?